Notícias da Igreja Católica. Quinta-feira, 10 de agosto de 2023, hoje é dia de São Lourenço, diácono amigo do Papa Sisto II. Papa diz na audiência geral que o encontro em Belém renove compromisso em prol de progresso sustentável. Reportagem do Vatican News. Ao saudar e abençoar os peregrinos de língua portuguesa na audiência geral, o Papa Francisco assegurou sua oração ao encontro que se realiza nestes dias em Belém e que reúne presidentes dos países da região amazônica. Queridos peregrinos de língua portuguesa, abraço-vos a todos e de coração vos abençoo a vós e as vossas famílias. Que Nossa Senhora vos acompanhe e sempre vos proteja. Aproveito esta ocasião para enviar uma saudação particular aos presidentes dos países da região amazônica, que nestes dias estão reunidos em Belém do Pará, no Brasil. Asseguro a minha oração pelo bom êxito do seu encontro, desejando que se renove o compromisso de todos em prol da criação e de um progresso sustentável. A quarta cúpula dos presidentes que compõe o bioma Amazônia, que teve início na terça-feira em Belém e é realizado no âmbito da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, criado em 1995 e integrada por Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Os presidentes dos países que abrigam a floresta amazônica não se reuniam há 14 anos. Não estão em Belém os presidentes do Equador, Suriname e Venezuela. Os líderes dos 8 países assinaram a Declaração da Cúpula da Amazônia no primeiro dia do encontro, com propostas para garantir a sobrevivência da maior floresta tropical do planeta e soluções conjuntas para os graves desafios do bioma, como desmatamento, garimpo ilegal e narcotráfico. Paralelamente à cúpula oficial, cerca de 20 mil indígenas e outros grupos de diferentes países amazônicos movimentam 400 eventos paralelos. Em sessões de 1 hora, eles apresentaram demandas a ministros, principalmente do Brasil, mas também da Colômbia, Peru e outros países. O encontro de 2 dias em Belém também prepara a Conferência Global do Clima em novembro em Dubai. Notícias da Igreja Católica. Proximidade do Papa às vítimas de catástrofes naturais na Geórgia e Eslovênia. Reportagem do Vatican News. O Papa Francisco não deixou de, nas suas saudações em várias línguas, no final da audiência geral, dirigir um pensamento às populações da Eslovênia e da Geórgia, atingidas por catástrofes naturais que causaram mortos, feridos e desaparecidos. Nos últimos dias, fenômenos naturais dramáticos ocorreram na Eslovênia e na Geórgia, causando mortes e destruição material. Rezo pelas vítimas e expresso a minha proximidade espiritual às famílias e a todos os que sofrem por isto. O pontífice também encorajou o trabalho de todos aqueles que atuam nos esforços de socorro durante essas horas. Já no Ângelus, de encerramento da JMJ de Lisboa, no último domingo 6 de agosto, Francisco havia assegurado sua oração pelas vítimas da trágica avalanche ocorrida nos últimos dias na região de Racha, na Geórgia. Um deslizamento de terra havia atingido um resort turístico na área montanhosa do noroeste de Xove há 2 dias, a 140 quilômetros da capital, Tbilisi. Pelo menos 18 mortes confirmadas, enquanto outras 16 pessoas continuam desaparecidas, incluindo algumas crianças. Mais de 400 bombeiros, policiais e voluntários envolvidos em operações de resgate. Já na Eslovênia, intensas enchentes atingiram várias cidades nas últimas horas. O equivalente a um mês de chuva caiu em 24 horas, causando mortes e danos estimados em mais de 500 milhões de euros. As fortes chuvas interromperam estradas e pontes e submergiram muitos prédios. Dezenas de milhares de casas ficaram sem eletricidade devido ao que foi chamado de pior desastre natural no país do leste europeu. Notícias da Igreja Católica. A JMJ mostrou a todos que outro mundo é possível, disse o Papa Francisco na audiência geral que celebrou ontem sobre a sua viagem a Lisboa para a JMJ. A audiência foi na aula Paulo VI por causa do calor em Roma. Para o Papa Francisco, a JMJ Lisboa 2023 foi sentida por todos como um dom de Deus que voltou a colocar em movimento os corações e os passos dos jovens, muitos jovens de todas as partes do mundo, muitos, para se encontrarem
e encontrar Jesus, disse o Papa. Esta JMJ, continuou Francisco, marcou um novo início da grande peregrinação dos jovens pelos continentes em nome de Jesus Cristo. E não foi por acaso que se realizou em Lisboa, uma cidade virada para o oceano, cidade símbolo das grandes explorações marítimas. Em seguida lembrou que na JMJ o Evangelho propôs aos jovens o modelo da Virgem Maria, com o lema levantou-se e partiu apressadamente. Notícias da Igreja Católica. CNBB pede que se reze para impedir liberação do aborto pela Justiça. Pedimos encarecidamente que nas missas do segundo domingo do mês de agosto, que marca a abertura da Semana Nacional da Família, seja feita uma prece em favor da vida de milhares de pequeninos inocentes, rogando pela não aprovação da ADPF 442, pediu em carta enviada às dioceses o bispo de Campo Mourão, no Paraná, Dom Bruno Eliseu Versari, presidente da Comissão para a Vida e a Família da CNBB. Para enfatizar ainda mais a relevância desse momento, solicitamos também que seja rezada antes da bênção final a oração do nascituro, diz a carta. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF 442, apresentada pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, pede a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez. Apresentada em 2017, tramita agora no Supremo Tribunal Federal sob relatoria da ministra Rosa Weber, atual presidente da Corte. Weber anunciou sua intenção de pôr a matéria em julgamento antes de sua aposentadoria em outubro próximo. Notícias da Igreja Católica. A Santa Sé divulgou na terça-feira, 8 de agosto, uma nova carta apostólica em forma de motu próprio do Papa Francisco que afeta a prelazia pessoal da Opus Dei, que já foi reformada em julho de 2022 com Ed Carisma Tuendum. Este novo documento modifica os cânones relativos às prelazias pessoais que agora são equiparadas às associações clericais públicas com a faculdade de incardinar clérigos. A Opus Dei, criada há 40 anos com a Constituição Apostólica Ut Sit de São João Pablo II, é a única prelazia pessoal que existe. Notícias da Igreja Católica. O projeto de lei 10/2020, que inclui o nome do servo de Deus Padre Cícero Romão Batista no livro dos heróis e heroínas da pátria, foi aprovado na terça-feira, 8 de agosto, no Senado pela Comissão de Educação e Cultura. A proposta do deputado federal José Guimarães, do PT do Ceará, vai para votação em plenário e, se não houver recurso, segue para a sanção presidencial. A influência de Padre Cícero e seu reconhecimento como homem bom e caridoso foram sedimentados na cultura nordestina. A análise de sua vasta obra já resultou em centenas de publicações, incluindo estudos e biografias, as quais revelam uma vida dedicada ao povo brasileiro, disse o relator do projeto de lei, senador Cid Gomes, do PDT do Ceará. Notícias da Igreja Católica. O padre Edivaldo Ferreira, que se denomina padre armamentista, Êxodo 22:2, não é padre da Igreja Católica, disse o bispo de Joinville, Dom Francisco Carlos Bá, em nota publicada na terça-feira, 8 de agosto. Ferreira, que se exibe com armamentos e faz campanhas pelo uso de armas nas redes sociais, não faz parte da Diocese de Joinville, mas pertence à Igreja Católica Apostólica Brasileira e cabe, disse Dom Carlos Bá. Esta igreja, apesar de se autodenominar católica, não está em comunhão com o Santo Padre, o Papa Francisco, e não faz parte da Igreja Católica Apostólica Romana. Sendo assim, o padre Edivaldo Ferreira não faz parte da Diocese de Joinville, ressalta o comunicado. Todos os ritos e cerimônias religiosas realizadas por esta igreja são ilícitos para os fiéis católicos. Com a colaboração do Vatican News e da agência ICI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.